Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui para buscarmos o Senhor através da Sua palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece uma família desestruturada? Hoje eu quero compartilhar com você aqui os 4 pilares que dão estrutura para uma família. Muitas vezes nós encontramos famílias desestruturadas e essa desestrutura é consequência da falta de observação, de prática de vivência de um desses pilares. Então, assista esse vídeo até o fim, que eu tenho certeza que ele vai ser muito edificante para a sua vida. Mas, antes de nós fazermos isso, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, vai ali no sininho, clique em todas e se você gostar desse vídeo, então, por favor, deixe o seu like. Muito bem, você sabe que a palavra de Deus diz que Cristo é a nossa rocha e a nossa vida tem que estar alicerçada em cima de Cristo. Cristo é a nossa rocha. Inclusive, quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele diz isso, que aquele que ouve as palavras dele e pratica é como se ele estivesse edificando a sua casa sobre a rocha. Agora, vamos pensar nessa ilustração, vamos pensar nessa ideia, edificar uma casa sobre a rocha. Você sabe que as casas, os prédios, todos eles precisam ter pilares onde eles são construídos. Então, normalmente uma casa tem 4 pilares. E eu quero falar então desses 4 pilares que vão trazer edificação para a sua casa. Por quê? Porque nós estamos sobre a rocha, mas nós temos esses pilares que precisam ser também colocados sobre a rocha. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso fundamento. Mas acima de Jesus, então, nós temos que viver e praticar a palavra do Senhor. E esses pilares estão na palavra do Senhor. Muito bem, vamos ver então quais são estes pilares. Uma boa casa precisa ter uma boa estrutura, não é verdade? Então, uma família que não pratica esses fundamentos da palavra de Deus acaba não sendo uma família bem estruturada. Então, o estabelecimento desses pilares é que vão dar estrutura para a sua família e para a minha família. Quando nós praticamos esses fundamentos, quando nós vivenciamos esses pilares, nós vamos então ter uma família bem estruturada. Então vamos lá. Quais são esses pilares? Esses pilares estão lá em Efésios capítulo 5, do versículo 33 até o capítulo 6, versículo 4. Depois você pode ler esse texto com mais tranquilidade, pegue a sua Bíblia, leia, medite neles, porque eu tenho certeza que ali você vai encontrar um tesouro para a sua edificação familiar. Mas vamos ver então aqui quais são esses 4 pilares que estão contidos nesse texto bíblico. O primeiro pilar, o amor do marido pela esposa. Esse é um pilar fundamental que está estabelecido na palavra de Deus. Ali em Efésios capítulo 5, no versículo 33, a palavra de Deus diz assim, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Veja só, a palavra amor aqui, ela é aquela palavra que aparece no Novo Testamento, que no original é a palavra ágape. Tá? Eu sei que na língua portuguesa esse termo amor serve para uma série de conceitos e definições. Mas no grego, a língua que foi escrita o Novo Testamento, a palavra amor ela tem vários sentidos. E o sentido que aparece aqui é da palavra ágape, que é o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, é o amor que levou Cristo a amar a igreja. Então essa palavra, ela mostra aqui a importância do amor que o homem tem que ter pela sua esposa. A ágape possui 5 sentidos práticos aqui, tá? Essa palavra amor que aparece aqui. O primeiro deles é decisão. Então, esse amor ele é fruto de uma decisão. O marido decide amar a esposa. Esse amor também é compromisso. O marido assume o compromisso de querer o melhor para sua esposa, de amar esta esposa. E este amor também, aí vem o terceiro sentido, é incondicional. Ele ama mesmo quando não é amado. Ele ama sem impor condições. Muitos maridos fazem isso, né? Dizem, eu vou te amar se tu fizer isso, eu vou fazer isso por ti se você fizer isso por mim. Então, isso não é amor. O amor, ele é incondicional. Ele também, outro sentido para este amor, ágape, é que ele é ação, ou seja, ele é colocado em prática. Não é simplesmente da boca para fora.
E o quinto e último sentido é que ele é sacrificial, é fruto de um sacrifício. Aí nós vamos para o nosso texto bíblico aqui, de Efésios 6, a partir do versículo 25, fala como que o marido deve amar a esposa. Estamos falando aqui, né, o quinto e último sentido, o sentido sacrificial. A palavra de Deus diz que Cristo amou a igreja. E como que ele amou a igreja? Se entregando por ela, morrendo na cruz do Calvário por ela. Então isso significa que você tem que morrer pela sua esposa? Sim, mas na prática o que isso significa? Na prática significa que você precisa, como homem, fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Nós homens somos por natureza egoístas e nós precisamos fazer morrer essa natureza, amando as nossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por elas, se sacrificando por elas. Então, este é o amor que Deus espera que o marido ame a sua esposa. Isso não tem nada a ver com sentimento, isso tem a ver com uma decisão, com um compromisso, é algo incondicional, envolve ação e envolve sacrifício da nossa parte. Então, muitas vezes nós temos famílias desestruturadas porque existem homens que não amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Muitas vezes, homens que se comportam de forma mimada, que se comportam feito crianças, que são extremamente egoístas e querem tudo para si. Não, nós como homens precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Este é o primeiro e principal fundamento, principal pilar de uma família estruturada, o amor do marido pela esposa. O segundo é o respeito da esposa pelo marido. No Efésios 5:33, a segunda parte desse versículo diz assim: e que a esposa respeite o seu marido. Dos versículos 22 a 24, o texto fala sobre a submissão da mulher. E aqui no versículo 33 ele resume isso então, dizendo que essa submissão nada mais é do que respeito. Normalmente quando se fala em submissão, as mulheres já ficam todas preocupadas e tensas e nervosas porque os maridos exigem submissão das suas esposas. Quando na verdade submissão nada mais é do que respeito. Respeitar o quê? É quando a mulher respeita a autoridade do seu marido, respeita a pessoa do seu marido, respeita as ideias do seu marido, respeita ele como homem. Esse respeito é fundamental para uma família bem estruturada. As mulheres não têm dificuldade nenhuma de amar os seus maridos. E veja só que a palavra de Deus manda que o marido ame a esposa, mas não manda que respeite a esposa. Agora, por quê? Porque o homem não tem problema, não tem dificuldade em respeitar a sua esposa, mas tem dificuldade de amar. E também a palavra de Deus não manda a esposa amar o marido, manda respeitar. Por quê? Porque a esposa não tem dificuldade nenhuma de amar o seu marido. Aliás, a natureza feminina é uma natureza de amor. O simples fato de gerar uma criança no ventre é uma demonstração de amor, de sacrifício em prol de uma vida. Então as mulheres têm uma natureza de amor, mas as mulheres têm uma dificuldade de respeitar os seus maridos. Então a mulher precisa aprender a respeitar o seu marido, respeitar ele como pessoa, respeitar ele como indivíduo. Então respeitar ele quando ele tem uma ideia, que ele quer colocar isso em prática. A esposa precisa aprender a respeitar o seu marido. Uma esposa que despreza o seu marido, que xinga o seu marido na frente dos filhos, que critica o marido para os seus familiares, uma esposa que faz isso, ela vai gerar filhos que não respeitam o seu marido. E, consequentemente, não vão respeitar também o professor na escola, não vão respeitar o patrão na empresa, não vão respeitar o policial na rua e, consequentemente, não vão respeitar a Deus, não vão respeitar nenhum tipo de autoridade. Então, a esposa, ao respeitar o seu marido, ela está com isso ensinando os seus filhos também a respeitar as autoridades. Então, veja como é importante essa questão do respeito da esposa pelo marido. Isso traz estrutura para a família e traz estrutura ainda para a sociedade de um modo geral, porque a família é a célula da sociedade, né? Então, o respeito da esposa pelo marido também é um pilar fundamental. Terceiro pilar, determinante também para que uma família seja bem estruturada, a educação dos pais na relação com os filhos. Os pais precisam educar os seus filhos. Em Efésios 6:4, o texto bíblico diz assim: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor.
Você, como pai, você, como mãe, tem a responsabilidade de educar o seu filho. Agora, veja que o texto diz aqui que os pais têm que ter cuidado para não provocar a ira nos seus filhos. Muitas vezes nós, pais, podemos provocar a ira nos nossos filhos. E como que nós fazemos isso? Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Uma, nós podemos fazer isso através da falta de correção. Quando nós não corrigimos os nossos filhos, então nós podemos provocar a ira nos nossos filhos. Aliás, tem um texto de Provérbios 29:15 que diz assim, ó, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, a falta de correção muitas vezes gera uma criança rebelde, obstinada, teimosa, irada e assim por diante. Agora, veja só, não é só a falta de correção, mas o excesso de correção também pode gerar ira no seu filho. Pais que ficam o tempo todo corrigindo seus filhos, o tempo todo criticando, repreendendo, nunca traz um elogio para o seu filho, nunca traz uma palavra de conforto, de ânimo para o seu filho, o tempo todo só corrigindo o filho. Isso também pode provocar a ira no filho, pode gerar um filho rebelde, um filho revoltado, né? Então o pai e a mãe têm que ter cuidado para não provocar a ira nos seus filhos. Agora, essa educação, ela precisa ser de duas formas. Primeiro, ela precisa ter a instrução formativa. O que isso significa? Veja que Efésios 6,4 diz que os pais não devem provocar nos seus filhos, mas devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós temos dois aspectos aqui importantes, disciplina e admoestação. Então a admoestação é essa instrução formativa. É por isso que a palavra de Deus diz que em Provérbios 22:6 o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos. Tem muitos pais que querem corrigir os filhos sem dizer para eles, primeiro, que aquilo que eles estão fazendo é errado. Muitos pais fazem isso com seus filhos, até crianças e até adolescentes, jovens, corrigem os seus filhos sem antes dizer que aquilo estava errado, que aquilo não deveria ser feito. Então, primeiro tem que acontecer uma instrução, uma admoestação. E aí depois vem o segundo aspecto, que é a disciplina corretiva. Porque a palavra de Deus diz aqui, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então tem que ter a instrução formativa e depois a disciplina corretiva. Provérbios 13:24 diz assim, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O grande problema hoje, na atualidade, é que as crianças, os adolescentes e os jovens muitas vezes não têm limites. A disciplina coloca limites. Uma criança que cresce sem limites é uma criança insegura. Os limites, eles não servem apenas para impedir que a criança faça algo. Os limites servem também para proteger essa criança das consequências do seu erro. Então, nós precisamos, como pais, ensinar os nossos filhos a terem limites. E como nós fazemos isso? Através da disciplina. Então, isso é um pilar fundamental. Os pais, muitas vezes, delegam essa responsabilidade de educar os seus filhos para a escola onde seu filho estuda, às vezes para um familiar, como para os avós, deixam essa tarefa para que outras pessoas o façam. Na verdade, essa é uma responsabilidade do pai e da mãe, educar os seus filhos, instruir os seus filhos e disciplinar os seus filhos. Isso é muito importante. E tem que ter cuidado com a falta de disciplina ou com excesso de disciplina. Então, esteja atento, você que é pai, você que é mãe, este é um pilar fundamental também. E o último pilar é a obediência dos filhos na relação com os pais. O texto de Efésios 6:1-3 diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está fazendo aqui uma alusão aos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, que aparece lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. E ele continua dizendo, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a face da terra. Veja que os filhos precisam obedecer os seus pais. No versículo 2 ele fala aqui de honra. Então os filhos têm que honrar e obedecer os seus pais. A honra é mais do que a obediência, mas a obediência
é uma evidência também de honra e é um mandamento com promessa para que tenha vida longa, próspera e longa sobre a face da terra. Por que Deus estabelece isso? Porque isso vai permitir que os filhos cresçam de forma saudável. E por isso que eles vão prosperar, por isso que vão ter uma longa vida sobre a face da terra. É porque os pais conhecem os seus filhos, os pais têm mais experiência, têm mais vivência de vida, se são crentes têm um conhecimento maior da graça e da misericórdia do Senhor e podem instruir os seus filhos, orientar os seus filhos. Então é importante que você, como filho, obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe. Você vive com o seu pai, você depende do seu pai e da sua mãe, você deve obediência ao seu pai e à sua mãe. Ah, mas eu já casei agora, eu tenho minha vida, então você deve honrar seu pai e sua mãe. Então, nós, como filhos, precisamos honrar e obedecer os nossos pais. Este é um pilar fundamental também para o desenvolvimento de uma família bem estruturada. Então, veja só, os 4 pilares que nós temos aqui: o amor do marido pela esposa, o respeito da esposa pelo marido, a educação dos pais na relação com os filhos e a obediência dos filhos na relação com os pais. Sempre que há uma família desestruturada, um desses pilares está sendo negligenciado. Um ou mais, você pode ter certeza disso. Então, se não há estrutura na família, é porque falta um desses pilares. A nossa vida, ela está baseada na rocha que é Cristo, mas a palavra de Deus estabelece esses pilares para nós e esses pilares precisam ser vivenciados na sua família. Se você está morando com o seu pai, com a sua mãe, você precisa obedecer o seu pai e sua mãe. Se você tem filhos, você que é pai e mãe, você precisa educar os seus filhos. Se você está casada, você tem o seu marido, você deve respeitar o seu marido. E você que é casado, você que é homem, pai de família, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Fazendo isso, você vai ter uma família bem estruturada. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Deus te abençoe com esta palavra, que você possa desfrutar de um ambiente familiar saudável, estruturado, como resultado, como consequência desses 4 pilares praticados dentro do teu ambiente familiar. Amém? Você concorda com isso? Você acredita nisso? Escreva aí nos comentários. Amém, eu creio. Escreva aí nos comentários, eu vou viver estes princípios fundamentais no meu ambiente familiar. Declare isso diante dos principados e potestades, declare isso diante de Deus, escrevendo isso aí nos comentários. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, não é verdade? Então, deixe o seu like aí, porque isso é importante para que outras pessoas possam ser alcançadas também com esse vídeo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.